Por favor, irmãos, abramos a palavra do Senhor em Efésios, capítulo 4. Queridos, hoje é o primeiro domingo do mês e, ordinariamente, seria a exposição do livro de Gênesis, como nós retomamos a exposição sequenciada desse livro, e assim fora marcado e anunciado. Todo primeiro domingo do mês nós exporíamos Gênesis. Porém, irmãos, nós excepcionalmente vamos expor um texto de Efésios que já há muito tempo eu desejava expor à igreja, porque como pastores, irmãos, e bispos, né, como os presbíteros são chamados, supervisores do rebanho, o conselho, nós temos de estar atentos às demandas e às necessidades da igreja. Então, a nossa condução nas pregações públicas, os irmãos sabem, é por séries sequenciadas de um livro específico, e assim nós alternamos diversos livros para que a igreja tenha acesso a diversas doutrinas, a diversos momentos da revelação distintos, e seja fortalecida. Porém, irmãos, às vezes, por um senso de necessidade, ou por uma verdade que precisa ser lembrada, ou por algo que precisa ser fortalecido na igreja, nós, o conselho, né, e eu como presbítero docente, sou inclinado e sou levado a optar por alguns textos específicos para suprir essa necessidade. E hoje, irmãos, nós exporemos um texto em Efésios, e nós veremos algumas verdades que se enquadram nessas questões, né? De fortalecer o coração, de relembrar a verdade, de falar sobre verdades que a igreja precisa ter muito firme na sua alma, na sua vida, na sua fé. Que são, irmãos, o amor de Cristo pela igreja suprindo a sua necessidade, o papel dos oficiais e a importância da igreja local e dos relacionamentos entre os irmãos. E assim nós veremos, irmãos, a partir de Efésios capítulo 4, do versículo 7 ao versículo 16. A epístola de Paulo aos Efésios, irmãos, ela foi escrita pelo apóstolo Paulo à igreja que estava na cidade de Éfeso, uma cidade imensa, uma cidade muito idólatra, uma igreja que Paulo plantou ali, mas uma igreja que desde os seus princípios era extremamente fiel. E a igreja de Éfeso, irmãos, é uma das poucas igrejas no Novo Testamento que nós temos um quadro completo de anos da sua caminhada. Você olha para a igreja de Colossos, você tem apenas a carta aos Colossenses e aquela impressão pontual daquela igreja. Você olha a igreja de Filipos, a mesma coisa. Mas a igreja de Éfeso, ela aparece em várias situações no livro de Atos, ela tem uma carta direcionada para si, ela vai aparecer novamente com desígnios do apóstolo Paulo com relação a Tito, com relação a Timóteo, ela vai aparecer novamente em Apocalipse, então ela nos dá um quadro completo do caminhar de uma igreja durante décadas. E aqui, irmãos, na carta de Éfeso, que ele escreve, na carta a Éfeso, né, a carta de Efésios, que Paulo escreveu junto com a carta aos Colossenses, a carta aos Filipenses e a carta a Filemon, porque elas foram escritas na mesma situação. Paulo estava preso em Roma na sua primeira prisão, e ali preso ele envia essas 4 cartas, sendo uma delas para a igreja de Éfeso. E o que nos chama a atenção, irmãos, é que a igreja de Éfeso, quando você olha a epístola aos Efésios, você não encontra nenhum problema específico que Paulo está tratando. Você chega na epístola de Coríntios, você tem um problema seríssimo ali, vários problemas graves. A epístola aos Gálatas, um problema grave. A epístola aos Tessalonicenses, dúvidas sérias que o apóstolo Paulo vai responder. Só que quando a gente chega para a epístola aos Efésios, não tem nenhum problema gritante, algo que seja um problema na igreja, que precisa ser resolvido, ou uma dúvida, não. Paulo simplesmente escreve a essa igreja para tranquilizar o coração dela sobre a sua situação na prisão, mas também para discorrer sobre o evangelho, para falar sobre o que é o evangelho e as implicações desse evangelho na vida da igreja. E o ponto central, irmãos, dessa epístola, e se você depois for fazer sua leitura em casa dessa epístola, faça esse exercício. Marque todas as vezes que o apóstolo Paulo falar em Cristo, com Cristo, nele, se referindo a Cristo, com ele, se referindo a Cristo, e você verá que o tema principal dessa epístola é a união do crente e da igreja, de uma forma geral, com Cristo. A igreja está unida com Cristo e Cristo é o cabeça da igreja, a igreja é o seu corpo. E disso flui todas as coisas do evangelho, disso flui todas as bênçãos que nós recebemos, e o apóstolo Paulo vai fazer exatamente isso, irmãos. Como que construir uma casa, né, quando um construtor vai construir uma casa, ele não começa pelo telhado para depois botar a base. Ele começa pela base, levanta as paredes e coloca o telhado. Paulo faz a mesma coisa aqui, irmãos, na epístola aos Efésios. Ele coloca a base. Qual é a base? A obra de Cristo. O que Cristo fez. Essa é a base.
A doutrina da união do crente com Cristo é a base de todas as coisas. Aí ele faz isso do capítulo 1 até o capítulo 4. E aqui, irmãos, o versículo 16 é o último versículo dessa parte em que o apóstolo Paulo está fazendo essa base. Aí vem o versículo 17 do capítulo 4, a segunda parte da epístola, que o apóstolo Paulo vai aplicar o evangelho à vida da igreja. Como que a igreja, como que aquele que está unido com Cristo deve viver? Aí o apóstolo Paulo faz a partir do versículo 17 do capítulo 4. O que é então, irmãos, que ele faz aqui, nesse finalzinho dessa primeira parte, para virar para a segunda parte, irmãos? Aqui, irmãos, o apóstolo Paulo, ele nos traz uma verdade fundamental na nossa caminhada como igreja. Quando nós somos convertidos pelo Senhor, irmãos, nós não somos convertidos como cavaleiros solitários que andam errantes, sozinhos na estrada. Nós somos convertidos para fazermos parte de um povo. Veja a linguagem que o Senhor usa para se referir à igreja. É o povo, é o corpo, é a família da fé. Para que nós entendamos que nós estamos caminhando juntos. E isso está intimamente ligado com a doutrina da união com Cristo. O que o apóstolo Paulo vai fazer aqui é, nesse texto, mostrar para nós que Cristo, pela sua obra, providenciou para a sua igreja oficiais e dons, visando o bem dela, a saber, prepará-la para o serviço a Deus e a edificação mútua. Eu vou repetir, irmãos. O que é que esse texto nos ensina? Que Cristo, pela sua obra, providenciou para a sua igreja oficiais e dons, visando o bem dela, a saber, prepará-la para o serviço a Deus e a edificação mútua. E o que é que nós veremos, irmãos? Hoje, no dia do Senhor, pela manhã e pela noite, nós exporemos essa perícope do versículo 7 ao 4 e veremos uma primeira parte agora pela manhã e uma segunda parte à noite. O que primeiramente nos é ensinado aqui, irmãos? Versículo 7 a 10 nos é ensinado que Cristo, pela sua obra, providenciou para a sua igreja oficiais e dons. Veja, por favor, versículo 7 a 10. A graça foi concedida a cada um de nós segundo a proporção do dom de Cristo. Por isso diz, quando ele subiu às alturas, levou cativo o cativeiro e concedeu dons aos homens para... Ora, que quer dizer subiu, senão que também havia descido até as regiões inferiores da terra. Vamos até aqui, irmãos, depois nós leremos o resto. Vamos orar então, pedindo a bênção do Senhor. Senhor Deus, nós estamos, Pai, na Tua festa. Nós estamos, Senhor, num culto a Ti. Nós nos aproximamos do Senhor em fé. E nosso desejo ardente, Senhor, é sermos alimentados por Ti, Senhor. É sermos fortalecidos pelo Senhor. Ó Pai, livra-nos, livra a Igreja Presbiteriana Manancial de entrarmos e nos apresentarmos para o Teu culto e sairmos indiferentes e não afetados por Ti, Senhor. Que a Tua palavra queime em nosso coração, como queimou, Senhor, no coração dos discípulos na estrada de Emaús. Que nós sejamos, Senhor, profundamente afetados pelo Teu Espírito, como aqueles, Senhor, que estão sedentos e recebem em sua boca água. Assim somos nós, Senhor. Farta-nos, Pai. Serve-nos uma mesa diante da Tua palavra e na Tua palavra. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. Então veja, irmãos, qual o primeiro ponto aqui? Cristo, pela sua obra, providenciou para a igreja oficiais e dons. O apóstolo Paulo, irmãos, ele mostra que Cristo, e aqui ele resume a sua obra numa citação, algo que expressa uma verdade sobre a obra de Cristo, que ele está falando aqui, ele levou cativos os cativeiros, e quando ele subiu às alturas. Então, daqui desse texto, que o apóstolo Paulo faz uma alusão a um texto no Antigo Testamento, ele resume a obra de Cristo, e que por essa obra, Cristo, ele providenciou para a sua igreja oficiais e dons para servi-la e nutri-la. Nos versículos anteriores, irmãos, do versículo 1 ao versículo 6 do capítulo 4, o apóstolo Paulo tratou da realidade da unidade do Espírito, a unidade da esperança, a unidade do corpo. Toda a imagem do ser igreja está exposta nisso.
A igreja, ela é um corpo, como um dedo midinho, ele não vive sozinho, independente, como a cabeça não vive sozinho, independente, um pé não vive sozinho, independente, assim é o corpo, assim é a igreja. Então ele falou sobre essa unidade dos crentes pelo Espírito. Então, irmãos, ele trata da graça que foi dada a cada crente como um membro desse corpo, que ele fala, veja o versículo 7, segundo a proporção do dom de Cristo, ou da dádiva, ou da graça de Cristo, o que Cristo deu para a sua igreja. Cristo, irmãos, graciosamente dá o que sua igreja necessita. É o que o apóstolo Paulo está nos ensinando aqui, irmãos. Como marido que supra a necessidade da sua esposa, como uma cabeça que nutre o seu corpo. E como é que ele faz isso, irmãos? Como é que Cristo faz isso? Aí o apóstolo Paulo faz, provavelmente aqui, irmãos, uma alusão ao Salmo 68, versículo 17 e 18. Ele faz aqui, irmãos, o que nós podemos chamar de alusão adaptada, aplicada e interpretada à luz da revelação da nova aliança. Porque se você for lá para o Salmo 68, você não vai ter ipsilíteres, o que está escrito aqui. Mas o que é que o apóstolo Paulo faz? Ele pega a verdade do Salmo 68, do contexto do Salmo 68, mostra que, na verdade, aquele salmo apontava para a obra de Cristo. Porque no Salmo 68, Davi fala sobre Javé, o Deus de Israel, que conquistou os inimigos de Israel, que venceu, levou cativo o que estava em cativeiro, e recebeu dons dos homens, e providenciou salvação para o seu povo. Essa é a ideia do salmo. Paulo pega esse salmo, então, e mostra, esse salmo, na verdade, está falando de Cristo. Ele aplica esse salmo que faz referência a Yahvé como Deus de Israel, e aplica-o dizendo, Cristo é esse que foi para a batalha, venceu, e então trouxe aos homens a dádiva da salvação, os dons e despojos da sua obra. Então, irmãos, quando o apóstolo Paulo fala, no versículo 8, quando ele subiu às alturas, levou cativo o cativeiro e concedeu dons aos homens. Versículo 9. Ora, que quer dizer subiu, senão que também havia descido até as regiões inferiores da terra? E aqui, irmãos, quando o apóstolo Paulo faz essa referência, o texto está falando que Deus, Cristo subiu. O que quer dizer que Deus, que Cristo subiu, senão que ele desceu primeiro? Então, qual o ponto aqui, irmãos? O apóstolo Paulo está resumindo a obra de Cristo em duas coisas, que o nosso catecismo fala muito claramente. É a obra de humilhação de Cristo e a obra de exaltação de Cristo. Ele se humilhou descendo até as profundezas da terra e foi exaltado. Na sua exaltação, ele o fez em vitória. Ele conquistou a sua obra e, como resultado dessa obra, ele dá aos homens, à sua igreja, dons e dádivas. Em outras palavras, irmãos, por meio da sua obra e da sua vitória, e especialmente por meio e em sua ascensão, Cristo providenciou dons e oficiais para a sua igreja. Olha, irmãos, foi exatamente isso que Cristo falou para os apóstolos em João capítulo 14. Quando ele disse para os apóstolos, eu estou indo, eu vou morrer, ressuscitarei e voltarei para o meu Pai. Aí os discípulos se entristeceram, ao ponto de Jesus precisar falar, não se turbe o vosso coração. Por que ele falou isso? Qual foi a base que ele colocou para eles não turbarem o coração deles? Porque se eu não for, vocês não receberão os benefícios. Mas se eu for, se eu morrer, ressuscitar e for assunto aos céus com a carne de vocês, com o corpo, com a natureza glorificada de vocês, vocês não receberão os benefícios da minha obra. Então o que o apóstolo Paulo está falando aqui é, Cristo fez o que fez e nos deu esses benefícios. E ele vai nos falar para quê, irmãos? Mas o que nós aprendemos primeiramente aqui, queridos, nesse ponto básico do argumento do apóstolo Paulo? É que primeiro, igreja, Cristo é Deus. Como disse, o apóstolo Paulo ele atribui a Cristo um texto do Antigo Testamento que se referia a Javé, a Yahvé. A consciência da divindade do Messias prometido, irmãos, e consequentemente de Cristo, de Jesus Cristo, era fortíssima. Então, porque ele é Deus, o apóstolo Paulo fala, porque o Salmo fala do Deus que desceu e depois foi assunto aos céus, ele fala, ele pode então dar dons,
porque apenas Deus dá dons aos homens, apenas Deus é o doador de todo bem, não há nenhum outro doador de todo bem, não há nenhuma outra fonte do bem senão Deus. Então o apóstolo Paulo aplica para isso, para fortalecer o nosso coração num ponto, irmãos: Cristo é Deus. Não é que Cristo é uma forma de Deus, nem uma manifestação de Deus. Cristo é a segunda pessoa da divindade. Ele é o próprio Deus, da mesma natureza do Pai. Segundo, irmãos, Cristo não desampara a sua igreja. Como é doloroso, irmãos, às vezes ter que lidar com situações em que uma mulher, por exemplo, foi abandonada pelo marido, né? Isso causa muita dor. O senso de desamparo é muito grande. Aquele que ela amava, aquele que foi colocado para ser o seu protetor, a abandonou. O apóstolo Paulo está falando: Cristo não abandona a sua igreja. Ele não desampara. Ele foi assunto aos céus, mas o que ele fez? Ele providenciou dons aos homens. Ele providenciou aquilo que a sua igreja necessitava para o bem dela. Para o bem dela. Aqui, irmãos, o apóstolo Paulo nos mostra que ele, ao dar oficiais, que é o que nós vamos ver o ponto aqui, ele está exercendo o seu ofício de rei da igreja. Ele, na sua prerrogativa, ele não diz: eu morri pela igreja para que vocês se virem e façam como vocês quiserem. Não, eu morri por vocês, eu ressuscitei, eu supri a necessidade de vocês, e eu estou dizendo é assim que vocês vão caminhar. Como Calvino falou, irmãos, o fato de termos ministros do evangelho, ou ministério do evangelho, é dom de Deus. O que se distingue, o fato de se distinguirem nos dons necessários é dom de Deus. O fato de se incumbirem da responsabilidade que lhe é confiada é igualmente dom de Deus. E por isso, irmãos, nós devemos louvar a Deus por isso. Terceiro, queridos. A terceira coisa que nós aprendemos aqui como aplicação é: a obra de Cristo não afeta apenas a nossa salvação, e aqui soteriologicamente falando, né? A salvação final, a eternidade, não é isso. Mas a obra de Cristo, irmãos, ela também afeta a nossa caminhada como igreja, como um crente que cresce. Ela não é: Cristo fez o que fez só para eu me preocupar que no final vai dar tudo certo. Não, Paulo está mostrando: Cristo fez o que ele fez para no dia a dia as coisas caminharem como ele quer. Cristo, ele não simplesmente providenciou a salvação final, ele deu dons, dádivas, graças para cada momento da nossa vida, irmãos, para cada momento da nossa caminhada. Temos, irmãos, de desejar usufruir, então, dessa obra de salvação soteriológica, mas também de todos esses aspectos na nossa vida. A pergunta que vai permear a nossa exposição é: você tem usufruído disso? Você tem usufruído desses dons que Cristo tem dado à igreja para o bem da nossa alma, irmãos? Quarto, ninguém pode exercer os ofícios sem os dons para tal. Ora, o apóstolo Paulo vai ligar aqui essa doutrina do Cristo que deu dons, que deu oficiais, que é o que vai vir logo em seguida, para deixar claro que ninguém pode tomar esses ofícios para si. Ninguém pode exercer tais coisas sem os dons para tal. Nenhum homem, irmãos, é apto ou qualificado para tão excelente ofício, se primeiro não for chamado, moldado e capacitado pelo próprio Senhor Jesus. E aqui, irmãos, cai por terra todo tipo de desejo, de poder que há no meio de muitas igrejas evangélicas, de pessoas que se auto-intitulam pastor, se auto-intitula isso, aquilo, apóstolo. Nós vamos ver aqui também sobre isso. Evangelista, nós vamos ver sobre isso. Não é à toa que essas coisas estão acontecendo hoje, irmãos. Porque o apóstolo Paulo está mostrando: é inseparável uma coisa da outra. Ninguém pode se levantar como tal se não constatar que há nessa pessoa os dons para isso. E ainda, irmãos, quinto, se Cristo concedeu isso, irmãos, se Cristo no seu ofício de Messias concedeu tais dons à igreja, fez o que ele fez para a igreja, nós somos ensinados, irmãos, que ele é o Senhor
que prescreve como a sua igreja deve ser dirigida e nutrida. Em outras palavras, irmãos, se a igreja é edificada unicamente por Cristo, se a fonte de todo bem, de todo dom e de toda dádiva vem de Cristo, quem é que tem que regular essas coisas, irmãos? É Cristo, queridos. É prerrogativa dele. A igreja, como Calvino disse, a igreja é governada pela proclamação da palavra, e isso não constitui uma invenção humana, e sim uma designação de Cristo. O governo da igreja, ele continua, por meio do ministério da palavra, não é engendrado pelo homem, e sim instituído pelo Filho de Deus, sendo seu próprio decreto divino e inviolável. O ministério da palavra demanda nosso assentimento, e aqueles que o rejeitam ou menosprezam injuriam a Cristo e se rebelam contra ele, seu autor. Aqui, irmãos, nós somos ensinados que qualquer invenção do que Cristo ordenou para a igreja, a parte do que Cristo ordenou para a igreja, ou qualquer desprezo e diminuição do que foi ordenado por ele, é, no final das contas, irmãos, um desprezo ao próprio Cristo. Ele deu à igreja para que sua igreja abrace isso, e nada a mais do que isso, e nada aquém do que isso, para o benefício da sua igreja. Fazer a mais ou a quem é desprezar o que Cristo fez. A mais é dizer, o Senhor não sabe o que nós realmente precisamos, o Senhor nos desamparou. A quem é dizer, nós não estamos satisfeitos com o que o Senhor está nos orientando. Antes, irmãos, nós vamos louvar a Deus, a Cristo, porque Ele deu o que nós necessitamos para a nossa caminhada como igreja. Agora, para onde que o texto está caminhando, irmãos? Onde o apóstolo Paulo quer chegar? Ele acabou de falar da unidade do corpo, então ele vai falar de dois aspectos do corpo, dos oficiais desse corpo e do corpo propriamente dito. Não que os oficiais não façam parte do corpo, mas da dinâmica dessa estrutura do corpo, para que nós entendamos o que é que ele falou com relação à unidade da fé, à edificação mútua. O que é isso? Então ele chega nesse ponto aqui, irmãos. Vejam, por favor, versículo 11. 10 e 11, para... Ele diz, aquele que desceu também é o mesmo que subiu acima de todos os céus para encher todas as coisas. E ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores mestres. O apóstolo aqui, então, irmãos, ele elenca os oficiais que Cristo providenciou. Ele providenciou dons, o apóstolo Paulo fala de uma forma geral, e aqui ele começa a aplicar esses dons em duas esferas. A primeira é os oficiais. Ele providenciou ofícios para a sua igreja. Essa palavra aqui, irmãos, quando ele fala assim, versículo 11, e ele mesmo concedeu, esse verbo aqui, irmãos, conceder no grego, ele está ligado a uma ideia de suprir uma necessidade. Quando alguém está com necessidade, pede algo por necessidade, e algo é dado, esse é o verbo usado, é uma concessão, ele concede, suprindo a necessidade de alguém. Ou seja, irmãos, o que é que o apóstolo Paulo quer que nós entendamos aqui? O que é que o Senhor quer que nós creiamos? É que a existência desses ofícios e a igreja ser munida de verdadeiros oficiais é uma bênção para ela. A igreja ter os ofícios, e aqui o apóstolo Paulo vai falar de alguns ofícios específicos, mas de todos aqueles que nós temos visto que a Escritura nos ensina, a existência deles e ter os tais de uma forma verdadeira é uma bênção para a igreja. De tal forma, irmãos, que no nosso conceito de igreja reformada é que não existe igreja local sem oficiais e nem oficiais sem igreja. Eu não tenho esse assim, nós agora não queremos presbíteros, nós não queremos pastores nem diáconos, agora cada um, como existe inclusive denominações assim, a igreja não tem esses líderes e cada um chega aqui, todo mundo se junta aqui no domingo, se alguém tiver o Espírito mover a pessoa se levanta, vem aqui e fala uma coisa. Não, Paulo está mostrando, por existir isso é a manifestação da bênção de Deus para a igreja. Calvino, irmãos, ele dizia que quando Deus ele quer disciplinar uma igreja, ele tira-lhe os fiéis ministros e envia-lhes falsos ministros. Mas quando ele quer abençoar uma igreja, envia-lhe
ministros fiéis e verdadeiros. Como, por exemplo, Inácio, nós já vimos isso na Epístola de Filemão, Inácio escrevendo à igreja de Éfeso, inclusive, a igreja aos Efésios, o pai da igreja Inácio, ele fala com relação a Onésimo, o bispo deles, né, o pastor deles. Bendito é aquele que permitiu que vocês tivessem um pastor assim. Vocês fizeram por merecer. O ponto, então, isso é a bênção, certo? Para que a igreja entenda como cada coisa funciona na sua caminhada. O apóstolo Paulo está falando. Agora, quais são esses ofícios? Aí o apóstolo Paulo nos mostra 4 ofícios. Vejam, irmãos, por favor. Apóstolos, profetas, evangelistas e pastores mestres, né? Aí, pastor, por que o senhor falou que é 4 se tem pastores e mestres? Porque no grego aqui, irmãos, a estrutura da frase, sintaticamente falando, não é elencando pastores e mestres como duas coisas, uma é uma coisa e outra é outra, mas é pastores mestres, né, com um enfizinho, é uma estrutura só. Então apóstolos, profetas, evangelistas, pastores mestres. Essa é a estrutura básica que o apóstolo Paulo coloca aqui. Em Efésios 4, em outros textos ele coloca outros ofícios, mas para que nós entendamos o que ele está querendo nos ensinar como apóstolo do Senhor. Destes 4 ofícios, irmãos, 3 foram provisórios e temporários e foram dados à igreja enquanto a escrituração da revelação da nova aliança ocorria, a fim de suprir peculiarmente a necessidade da igreja. Por que isso aqui é importante, irmãos? Porque quantos não são levados para falsas igrejas, falsas doutrinas, seitas, porque não entenderam esse ponto? Quantos não são hoje, irmãos, que se levantam dizendo: eu sou apóstolo, eu sou um profeta, eu sou eu sou bispo, né? Aí daqui a pouco eu já sou vice-trindade, né? Eu já sou. E cada vez é uma invenção mais louca do que a outra, rogando para si uma autoridade que Deus não deu. Entendermos isso aqui, irmãos, é fundamental para nós guardarmos no nosso coração. Porque se alguém se levantar dizendo: eu sou apóstolo, você pode falar: arreda-te, Satanás. Porque não é. Esse é o benefício, irmãos, de nós entendermos a doutrina da igreja. E os benefícios para a nossa alma, junto com a união com Cristo, que o apóstolo Paulo está nos mostrando aqui. O que eram então os apóstolos, irmãos? Os apóstolos eram aqueles que foram escolhidos diretamente por Cristo e caminharam com ele. Os 11 mais o apóstolo Paulo. E tão somente esses eram revestidos de autoridade especial ou apostólica. Mas nenhum destes, nem nos dias deles, nem nos nossos dias. Alguém pode falar assim: mas pastor, lá em Atos, por exemplo, fala que Barnabé era apóstolo. Aí vem aquele ponto, irmãos. A palavra apóstolo, a palavra diácono, a palavra presbítero, todas elas significam, de uma forma geral, palavras vulgares, do uso vulgar, que é presbítero, significa ancião, velho. Diácono significa servo. Apóstolo no grego é enviado, aquele que foi enviado. São palavras gerais que foram tomadas para um uso particular. Então, apóstolo já não era mais qualquer um que foi enviado. Era também especificamente um ofício. Diácono já não era mais simplesmente um servo voluntário, mas agora era um ofício também. Presbítero já não era mais um senhor de idade, mas era também um ofício na igreja. Então, o que o apóstolo está nos mostrando Deus estabeleceu alguns para apóstolos. Quantos Deus estabeleceu? 12. Os 12 apóstolos. Aí então ele fala dos evangelistas, irmãos. Os evangelistas, queridos, eram aqueles que, comissionados e ordenados diretamente pelos apóstolos, exerciam representação apostólica especial em lugares que os apóstolos não haviam ido. Por exemplo, abra Atos capítulo 21, por favor. Versículo 8. Atos capítulo 21, versículo 8. No dia seguinte, partimos e fomos para Cesareia. E entrando na casa de Filipe, o evangelista, que era um dos 7,
ficamos com ele. O que é isso que Lucas está falando aqui, irmãos? Filipe, um dos 7 que ele está se referindo, é um dos 7 diáconos que foram eleitos em Atos 6. O que é que Filipe era, além de diácono? Filipe era evangelista. Filipe, o evangelista, que era um dos 7. Aí quando você vai ver lá no início de Atos, o que é que nós encontramos Filipe fazendo? Encontramos Filipe perambulando pela terra, pregando o evangelho e até mesmo, irmãos, batizando. Aí alguns, por não entender essa dinâmica dos ofícios, falam assim, tá vendo? Por que é só o ministro do evangelho que tem que batizar? O diácono Filipe também batizou. Filipe era um diácono, sim, mas o que ele era também? Ele era um evangelista. E os evangelistas recebiam dos apóstolos prerrogativas apostólicas para irem a campos em que eles não haviam ido. Então, Filipe era um dos evangelistas. Nós temos, por exemplo, o apóstolo Paulo fazendo referência a Timóteo como um evangelista. Timóteo era um presbítero docente e também era um evangelista. Tito, há indicativos que Tito era um evangelista. Ou seja, pessoas que foram diretamente chamadas pelos apóstolos para irem em lugares que os apóstolos os enviavam ou em locais que os apóstolos não iam para poder pregar o evangelho e fazer a representação apostólica lá. E o ofício de profeta, irmãos, veja, o apóstolo Paulo fala, apóstolos, evangelistas e profetas, né? O que é esse ofício de profeta, irmãos? Os ofícios de profeta era aquele que, recebendo oráculos específicos para situações específicas, eram auxílio para as igrejas locais. Por exemplo, o profeta Ágabo. Você encontra no livro de Atos a referência ao profeta Ágabo. Vocês lembram? Quando ele chega, o apóstolo Paulo entra na casa, ele pega um cinto de Paulo, levanta a mão e diz assim, e prende com a sua mão e fala assim, assim diz o Espírito, que o dono desse cinto será preso e levado para Jerusalém. Ele era um profeta que, aos moldes do Antigo Testamento, recebia oráculos específicos para situações específicas para auxiliar as igrejas locais, num contexto em que, irmãos? Qual era o contexto desses 3 ofícios? O Novo Testamento não estava completo. A Bíblia estava sendo finalizada por inspiração do Espírito Santo. O último livro do Novo Testamento foi escrito na década 90 do primeiro século. Ou seja, 40 anos, quase 40 a 50 anos depois da ressurreição de Cristo. Esse processo de décadas de formação, de estabelecimento de igrejas, o que é que Deus fez? Como que uma transição da antiga para a nova aliança, Deus estabeleceu oficiais temporários para suprir a necessidade da igreja. Se eles eram para suprir a necessidade momentânea da igreja, quando aquilo que estava na expectativa de ser completado completasse, o que é que aconteceria? Faria sentido esses ofícios continuarem? Não faria sentido. E assim não foi, não continuou. Quando os apóstolos morreram, acabou os ofícios dos apóstolos. Consequentemente, quando os ofícios dos apóstolos cessou aquele ofício que estava em dependência dos apóstolos, que eram os evangelistas. E, consequentemente, com a escritura completada, acabou e cessou o ofício dos profetas. Qual foi o único ofício, irmãos, desses 3 que continuou como uma continuação da autoridade apostólica para a igreja? Os únicos ofícios foram presbíteros e diáconos. E particularmente aqui, irmãos, o apóstolo Paulo, ele está falando do ofício de pastores mestres. Aqui, irmãos, esses 3 ofícios, como eu falei, eles foram ofícios momentâneos para suprir a necessidade da igreja na transição entre a antiga e a nova aliança, enquanto a escritura era finalizada. Então, irmãos, com muita gravidade, queridos, com muita gravidade e seriedade eu digo, irmãos, nós temos de reputar como falsos, até mesmo como ministros de Satanás, os que tomam para si tais ofícios como, por exemplo, apóstolos, como nós encontramos nas igrejas neopentecostais, ou profetas, como nós encontramos nas seitas e falsas religiões como o islamismo, o mormonismo, adventismo. Todas essas, irmãos, eles tomam para si coisas que explicitamente o Senhor falou, não existe mais. Foi momentâneo. E estes, então, irmãos, ao tomarem para si tais ofícios, eles desejam legitimar a sua autoridade e conduzir os homens ao erro. E pode perceber, onde você encontra um bispo
da vida, né, vou evitar falar alguns nomes aqui, um apóstolo da vida, olha para o que está sendo pregado. Quando você encontra um profeta que diz que recebeu uma nova revelação, olha o que está sendo ensinado. É desviar os homens da verdade. Desviar os homens da verdade. E o que é que permanece então hoje, irmãos? Já existindo a época dos apóstolos, o livro de Atos nos mostra isso, para que continuasse essa transição da autoridade apostólica na igreja. O que continuou, irmãos, foi os pastores mestres, especificamente aqui é o apóstolo Paulo, né? Nós sabemos que continuou o ofício de presbítero de uma forma geral, docentes e regentes, e os diáconos, mas especificamente aqui o apóstolo Paulo fala dos pastores mestres. E embora, irmãos, aqui no português, veja novamente o versículo 11, ele diz assim, e ele concedeu alguns para pastores e mestres, né? Tem essa estrutura aqui. No grego, na construção gramatical original, a ideia é uma expressão única, é pastores mestres, né? E o que é que isso significa, irmãos? O que é que significa isso? Isso implica, irmãos, que todo pastor, veja, todo pastor que tem cuidado pastoral com o rebanho, ele deve ser um mestre, isto é, deve ser capaz de instruir o rebanho. E todo mestre deve ser um pastor. Uma coisa, irmãos, não pode estar separada da outra, como alguns pretensamente falam assim, eu só tenho o dom de ser pastor, eu não sei ensinar, pregar, etc. Eu sou um pastor. Aí outros falam assim, não, o meu dom é ser mestre, eu só sei ensinar, pregar, mas esse negócio de cuidar de almas, visitar crente, discipular crente, esse negócio não é comigo. Veja, irmãos, estes, sem dúvidas, eles se enganaram profundamente nesse ponto do ofício que estão exercendo. E há uma profunda ignorância aqui, irmãos. Não tem como separar uma coisa da outra. Deus constituiu pastores mestres. Não existe fogo que não queima. Não existe fogo que não queima. Assim também não existe verdadeiro pastor que não seja um mestre e um verdadeiro mestre que não seja um pastor. As duas coisas precisam andar lado a lado. Porque um pastor que não tem um conteúdo de um mestre, ele não conseguirá aplicar no coração do rebanho de Cristo as verdades gloriosas. Será mero subjetivismo, experiencialismo, achismo. Ele precisa ter a verdade. Agora, um mestre que não é pastor, ele vai ter a tentação de pisar no rebanho com a verdade, ele vai ter a insensibilidade para com o coração do rebanho. As duas coisas são colocadas lado a lado para o bem da igreja. E aqui, irmãos, nós já temos algumas aplicações desse segundo ponto, encerrando a nossa exposição da manhã. Primeiro, que a igreja, irmãos, que a igreja sempre tenha diante dos seus olhos esse ponto, que o ministro do evangelho, ou o ministério da palavra, não é um facilitador, um administrador, um gestor, um animador de palco, um supervisor dos líderes dos pequenos grupos ou qualquer outra coisa. O ministério da palavra não é essas coisas, irmãos. E não pode ser colocado como essas coisas, queridos. O ministério, o apóstolo Paulo está nos ensinando aqui, irmãos. O ministro é um pastor e um mestre. Ele deve cuidar da alma do rebanho de Deus, deve pastorear o coração, consolar, repreender, encorajar, mas também deve instruir, refutar erros, corrigir doutrina, aprofundar a doutrina, catequizar, discipular, etc. Leia, querido, leia as epístolas pastorais, por exemplo, Timóteo e Tito, e nós veremos exatamente isso. Você não encontra o apóstolo Paulo falando assim, Timóteo, você precisa ser um facilitador, você precisa ser um supervisor dos líderes dos pequenos grupos. Não, você é supervisor do rebanho de Cristo. Você tem que estar diretamente ligado com o rebanho de Cristo. Cada presbítero é requerido isso, irmãos. Cada ministro da palavra é requerido isso. E nós, queridos, precisamos ter clara consciência disso. Isso aqui não é falado simplesmente, irmãos, por uma questão peculiar do pastor, mas é porque isso faz parte da nossa caminhada como povo, faz parte da nossa profissão de fé. Se nós não crermos corretamente nesse ponto, nós vamos criar expectativas indevidas, nós vamos fechar o nosso coração quando algo que é justo precisa ser feito, nós vamos ser levados por todo o erro doutrinário. E esse é o benefício dessas coisas serem afirmadas, irmãos. É para que a igreja entenda como é que Cristo fez e faz as coisas no meio da sua igreja.
E também, irmãos, como quem está debaixo das exortações e orientações da Escritura, eu aplico isso dizendo a mim, irmãos, esperem isso de mim como ministro, exijam isso de mim como ministro, nada mais, nada menos. Se menos, é passivo de repreensão, e a igreja assim deve fazer. Porque se os ministros se colocarem a menos, irmãos, se eu como ministro de vocês, ministro do evangelho a vocês, colocar menos do que isso, ou extrapolar isso, quem vai sofrer é a igreja. Cristo claramente diz quais são as coisas para que a igreja possa ser protegida, irmãos. Pastorear e ensinar, esse é o ponto. Além disso, irmãos, também, aqui vem uma aplicação futura. Se algum dia você tiver de se mudar de igreja ou ir para outra igreja por alguma razão, alguma força maior, fuja das igrejas cujos pastores fazem essa separação. Fuja, irmão. E também, os presbíteros aqui presentes, ou aqueles que algum dia possam exercer essa função e esse ofício de presbítero, nos concílios, especialmente nos presbitérios, que não seja aprovado aqueles que, na sua concepção de ministério, fazem separação entre ser pastor e pregar a palavra. Aqueles que não têm os dons para isso, mas dizem que são vocacionados para isso. E é para isso, irmãos, que o ministério da palavra, de forma geral, tais ofícios foram entregues para servir a igreja, pastorear a igreja, cuidar da sua alma, instruir, repreender, refutar os erros, aprofundar as verdades, catequizar, discipular. Para quê? É o que nós veremos hoje à noite. E há uma extensa, irmãos, aplicação das finalidades, que também, se nós não tivermos claramente no nosso coração quais são as finalidades, nós nos perderemos. Para que tudo isso? Dos oficiais. E aí nós veremos à noite também. Para que nós somos um corpo, então? Os oficiais têm um papel, mas qual é o papel da igreja? A igreja vai ficar só sentada esperando, é passiva? O apóstolo Paulo fala, não. A igreja é muito ativa nesse processo, para o benefício dela, para o benefício uns dos outros. Diante dessa primeira parte, irmãos, então, que nós louvemos ao nosso rei, ao nosso bondoso marido, que nos supriu a necessidade, nos dando dons, nos dando oficiais, nos dando uma família, nos dando um povo, um corpo, no qual nós podemos ser nutridos, no qual nós podemos caminhar e ser fortalecidos no Senhor. Amém, irmãos. Que Cristo nos abençoe. Oremos. Senhor Deus, Tu és rei da Tua igreja, ó Cristo, e como rei, Tu cuida delas e Tu a proteges. Tu és aquele que capacita a Tua igreja para que sirva-se mutuamente. Que o Senhor nos abençoe, Pai, como igreja local. Que nós possamos com muita clareza perceber o Teu cuidado para conosco, Senhor, nos dons que Tu nos dás, a cada irmão, a cada oficial, que nós possamos olhar para isso, Senhor, e louvar a Ti, porque Tu és bendito, Tu és maravilhoso, Tu és provedor, ó Cristo, Tu não nos desamparas. A Tua obra, a Tua maravilhosa obra, é aquela que nos deu não apenas a salvação na eternidade, mas para cada caminhada no dia a dia, Senhor, para cada passo no dia a dia em nossa caminhada, nós sejamos fortalecidos e supridos por Ti, Senhor. Louvado seja o Senhor por esse corpo, por esses dons. Louvado seja o Senhor. É no nome de Cristo que nós oramos. Amém.